Olá você, querido aluno do nosso lindo estado de Mato Grosso. Eu sou o professor João Roberto de Matemática e hoje falaremos de um outro assunto que também é muito recorrente no Enem, que é o estudo da estatística. Outra matéria que cai muito no Enem, por isso fique ligado nas nossas explicações. Moçada, teoria da estatística, parte básica. Nós temos que saber pelo menos o básico, porque grande parte das questões envolve a teoria básica. Bom, antigamente estatística era uma área da matemática, hoje não mais. Há pouco tempo se tornou ciência. Então o que é estatística? É a ciência que fornece meios para coletar, organizar, apresentar, analisar e interpretar dados para auxiliar na tomada de decisão efetiva. Então, a estatística se divide em duas fases. Vamos entender cada uma delas. Qual é a fase da estatística? A primeira, coleta, organiza, descreve. Isso chama-se estatística descritiva. Essa que cai no Enem. Né? A parte inferencial que a gente vai mostrar aqui não cai no Enem. Então, o que vai cair no Enem? Alguns cases, algumas histórias matemáticas, onde você vai coletar, você vai organizar e vai representar essas informações na forma de gráficos ou tabelas. Ou ele vai te dar essa informação feita e vai querer que você encontre algo básico, que são as medidas de tendência central que a gente vai aprofundar. Então, a primeira fase da estatística é a descritiva, onde você coleta, organiza os seus dados e representa, descreve eles. Qual é a segunda parte da estatística? É a inferencial. O que vai acontecer? Você vai analisar esses dados descritos e vai resolver o problema. Então isso aqui é parte de nível superior. Então o que vai cair no Enem para nível básico? Você vai coletar, organizar e descrever dentro da estatística descritiva. Como qualquer parte da matemática, nós temos conceitos básicos. Quando você bate o olho numa questão de estatística no Enem, você tem que identificar os elementos que compõem essa questão. Quais são os elementos básicos? Primeiro, população. O que é população? É o conjunto todo de indivíduos pesquisados. Então tem que saber o que está sendo pesquisado. A população mundial, a população brasileira, uma população de macacos de um zoológico. Então eu tenho que analisar o que envolveu, qual é a população total envolvida. Analisei, eu vou para a amostra. Dificilmente a estatística trata da população toda. Normalmente ela trabalha com amostragem, com partes de amostra. O que é uma amostra? É uma porção limitada da população. Eu pego um subconjunto dessa população e estudo. E esse estudo desse subconjunto ele vai servir para toda análise. Vamos partir da parte política que acabou de encerrar aqui em Mato Grosso, né? Teoricamente Cuiabá ainda não, mas em Mato Grosso praticamente. Foi feita pesquisas e pesquisou a população inteira da cidade? Não. Ele escolhe uma quantidade e aquela quantidade é a amostra da pesquisa toda. Ok? Bom, variáveis. O que é uma variável? Variável é objeto de estudo. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui bem simples. Eu tenho uma sala de aula de terceiro ano, lá da cidade A do estado de Mato Grosso. Nessa sala, nós temos 30 alunos. Nós vamos fazer uma pesquisa sobre cor dos olhos. Bom, qual é a cor dos olhos da maioria? Eu vou pegar todos? Não. Eu vou escolher tipo 20% da população. Então, se tem 30, 20% são 6 alunos. De forma aleatória, eu vou escolher esses 6 e vou fazer a pesquisa com a cor dos olhos deles. Qual é a variável de estudo? Cor dos olhos. A gente vai verificar que essa é uma variável qualitativa, que vem de qualidade da pessoa, tá? Então, eu tenho todo, escolho uma parte do todo e vou estudar algo relacionado àquela parte escolhida, que a gente chama de variável, que é o famoso objeto de estudo. Essas variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas. Quantitativas, quando se refere a números, altura, tamanho dos pés, né? Idade, isso tudo é quantitativa. O que é qualitativa? Atributo, qualidade da pessoa, cor dos olhos, cor dos cabelos, cor da pele. Então, cuidado, ou a variável é quantitativa ou a variável é qualitativa. Continuamos com o conceito básico, tabela primitiva. Lembra que quando eu falei da primeira fase da estatística, que era coleta, organiza e descreve? Então tem que, em loco, coletar essas informações. Quando eu coleto,
essas minhas informações estão na forma de tabela primitiva. O que é a tabela primitiva? São os dados de forma desorganizada. São aqueles que eu coletei in loco. Eu fui, pesquisei, né? Coletei de maneira aleatória, mas não organizei ainda. Então, quando eu colho, isso é uma tabela primitiva. Queridos, muito cuidado com isso no Enem. Por quê? Porque dependendo do assunto que eu estiver tratando, obrigatoriamente eu preciso organizar essas informações. Elas não vão vir organizadas. Você tem que organizar para depois analisar. Então, na estatística, não se calcula nada em tabela primitiva. Você tem que passar isso para ROL. Olha lá, aqui eu dei um exemplo. Olha lá, numa pesquisa sobre altura, variável quantitativa, em uma sala com 30 alunos, foram coletados, olha lá, os 20%, 6 alunos. E da forma que a gente coleta é de forma aleatória. João, sua altura. José, sua altura. Maria, qual que é a sua altura? Então não foi escolhido previamente. A gente pegou de maneira aleatória. Pode ver que está desorganizado. Não está do menor para o maior. Então isso é tabela primitiva. Quando eu vou analisar algo dentro disso, eu preciso passar para ROL. O que é um ROL? São os valores já dispostos de forma organizada. Ou seja, ou de forma crescente ou de forma decrescente, mas tem que estar organizado. Normalmente, de forma crescente. Então, do jeito que está ali, ó, tudo bagunçado, tabela primitiva. Dos contextos que a gente vai analisar, não pode ser analisado assim. Então, qual é o ideal? É melhor não jogar fora uma questão dessa. Você organiza tudo primeiro, depois você vai analisar o que ele quer. Assim, temos um ROL da distribuição acima. Olha lá. Primeiro a menor altura e por último a maior das alturas. Ah, mas repete. Não tem problema. A gente pode ter pessoas que têm a mesma altura numa mesma sala. Isso para nós é ótimo, já vamos falar o que acontece. Então, escolhi uma população, coletei uma amostra dessa população na forma de tabela primitiva, analiso qual foi a minha variável de estudo, né? E aí eu arrumo, organizo essas informações na forma de ROL. Agora eu posso fazer qualquer cálculo estatístico em cima, mas desde que eu conheço esses conceitos básicos. População, amostra, variável, tabela primitiva e ROL. A partir daqui, a gente calcula tudo dentro da estatística. Qual é a parte básica? Antes da gente ir, olha qual é o processo. Eu tenho uma população, escolho uma amostra e organizo isso na forma de amostragem, ó. Isso aqui é a primeira fase, ó. Coleto, organizo e descrevo. Depois disso, eu vou para a resolução, eu vou para inferencial, que é a segunda fase que não cai no Enem. O que cai no Enem é a primeira, que é a de amostragem, ok? Bom, quais são os conceitos básicos da estatística? As medidas de tendência central. O nome já diz, são as medidas que tendem ao centro da minha distribuição. Nós temos 3 medidas de tendência central: média, moda e mediana. Vamos estudar primeiro as médias. O que é uma média? Média é quando eu tenho todos os valores, eu somo eles e divido pela quantidade. Isso é uma média aritmética. Olha lá, eu tenho minha primeira altura, mais a minha segunda altura, mais a minha terceira altura, mais a minha sexta altura, dividido por quem? Por 6. Eu tinha 6 indivíduos na minha amostra. Isso é uma média aritmética. Nós temos uma média geométrica, dificilmente utilizada, mas temos, né? Quando eu tenho uma progressão geométrica e ele pede a média, eu tiro a raiz enésima de cada um dos valores. Então eu multiplico todos os valores dentro de uma raiz de índice da quantidade. Por exemplo, se tratava da altura, 1,65 mais 1,67 mais, vezes, numa raiz sexta, porque eu tinha 6 amostras, né? E nós temos uma outra que cai muito no Enem, que é média ponderada. Quais mais caem? Aritmética e ponderada. Ponderada é quando eu tenho pesos. Eu tenho certos pesos. Então, o meu peso inicial vezes o primeiro valor, meu outro peso vezes o segundo, mas dividido pela soma dos pesos. Por exemplo, vou pegar um exemplo clássico. Normalmente na escola, se for uma rede privada, eles colocam pesos. Primeiro bimestre, peso 1, segundo bimestre, peso 2, terceiro bimestre, peso 3 e quarto bimestre, peso 4. Então o aluno tirou 5 no primeiro bimestre, analisa comigo, 4 no segundo bimestre, 6 no terceiro bimestre e 7 no quarto bimestre. Como é que eu faço a nota final desse aluno? Então, a primeira nota, que era 5, eu multiplico por 1, mais
A segunda nota, que era 4, eu multiplico por 2, dá 8. 8 mais 5. Mais a terceira nota, que era 6, eu multiplico por 3, vai dar 18. E a quarta nota, que era 7, eu multiplico por 4, que vai dar 28. Quando eu somo tudo isso e divido por 10, né? Por que 10? Porque eu tive peso 1 na primeira nota, peso 2, peso 3, peso 4. Se eu somar os pesos, vai dar 10. Então, essa soma dividido por 10 vai dar a média anual desse aluno. Então, para isso, tem que ter peso. O enunciado tem que deixar claro se tem peso ou não. Não falou nada, pediu média, é aritmética. Soma as médias e divido pela quantidade. Já já a gente vai ver uma questão sobre isso. Segunda medida de tendência central, mediana. Cuidado, média é uma coisa, mediana é outra. O que é mediana? Mediana é a separatriz da distribuição. O que é uma separatriz? É aquele número que vai exatamente no centro. Ele divide a sua distribuição em duas partes iguais, né? Então, se eu tiver 5 elementos antes, eu tenho a média, eu tenho que ter 5 depois. Se eu tiver 2 antes, eu tenho a mediana, eu tenho 2 depois. A minha mediana tem que dividir em duas partes iguais. Bom, aqui a gente tem problema. Por quê? Porque se eu tiver uma quantidade par de elementos, eu tenho 4 elementos. Como é que eu vou saber quem é a mediana? Eu vou deixar um para lá, um para cá e vou tirar a média aritmética desses dois do meio. Se eu tiver uma quantidade ímpar, cadê? Eu acho que eu não coloquei ímpar, coloquei, está aqui. Se for ímpar, o que a gente faz? Pega exatamente o valor do meio. Então, se eu tiver 7 elementos, eu deixo 3 para um lado, 3 para o outro e fica exatamente o quarto elemento como mediana. Ok? Então, se eu tiver uma quantidade ímpar, o cara do meio já é a minha mediana. Se eu tiver uma quantidade par, eu tenho que tirar a média aritmética dos dois do meio, né? Por exemplo, se eu tiver 10 elementos, eu vou deixar 4 para um lado, 4 para o outro, o meu quinto e sexto elemento vai me dar a mediana dessa distribuição, ok? Muito recorrente no Enem também. E a terceira medida de tendência central é a moda. O que é moda? Vamos jogar para os dias de hoje. Moda, o que mais todo mundo está usando. O que todo mundo usa é moda. Então, o que é moda na estatística? É o que mais se repete. Então, aquela da idade, né, da altura, que nós vimos numa sala de 30 alunos, tinha 1,78 m. Então, aquilo foi a moda. Foi o que mais se repetiu. Ele se repetiu mais do que os outros. Olha esse caso. Numa sala com 35 alunos de terceiro ano do ensino médio, 22 alunos têm 16 anos, 8 alunos têm 15 anos e os demais têm 17. A moda é o 16, porque foi o que mais apareceu. 22 dos 35 têm 16 anos. Então, qual foi a moda? 16 anos. Então, moda é o que mais se repete. Não tem nem cálculo. Para moda não precisa. Então, quais são as medidas de tendência central? Média, moda e mediana. E a partir daqui, eu tenho que analisar a população, a amostra, a variável. Qual foi a variável nossa aqui? Foi idade, ó. Idade é uma variável quantitativa, tem a ver com números, né? Então, essa foi a minha variável. Pessoal, como é que isso vai aparecer nas questões do Enem? Vamos para elas. Primeira, os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Ou seja, se eu tiver 5 no futebol, eu tenho 6 no basquete. Então eu tenho 11 indivíduos, quantidade ímpar, ó. Se eu tiver 4 no futebol, eu tenho 5 no basquete. 4 mais 5, 9, ímpar também. Esse mais 1, essa pessoa a mais, nos leva a cálculo de quantidade ímpar. Opa, então se eu tenho ímpar, aquele termo central vai me dar a mediana, se ele pedir mediana, né? A gente não sabe o que ele vai pedir, mas isso é só para a gente analisar. Antes de começar, a gente já precisa analisar o que pode vir. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Os alunos PJFM medem respectivamente. Bom, o que é respectivamente? O primeiro aluno mede a primeira altura, o segundo aluno mede a segunda altura e assim sucessivamente. Então,
o aluno P tem 1,65 m, o aluno J tem 1,66 m, o aluno F tem 1,67 m e o aluno M tem 1,68 m. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Ou seja, os alunos P, J, F e M foram os escolhidos para a nossa amostra. Né? Beleza. Ele falou que a média, ou seja, a soma das idades vai dar 1,65 m, a mediana é 1,67 m. Opa! Então, esse 1,67 m já sugere o seguinte: como o basquete tem um aluno a mais, esse cara joga basquete. A mediana e todos depois dela jogarão basquete. E antes dela jogarão futebol. E a moda foi 1,70 m, foi o que mais apareceu. Então, pelos alunos aí, o que mais apareceu foi 1,70 m, por isso, moda. Vamos ver o que ele quer. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJFM jogaram respectivamente, ou seja, o que o aluno P joga primeiro, depois o que o aluno J joga, depois o F e por último o M, porque tem que ser respectivo. Vamos analisar. Bom, basquete, 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 futebol, basquete e assim por diante. Vamos analisar. Ó, aquilo que eu acabei de dizer, se o grupo de basquete tem um aluno a mais, então são quantidade ímpares de pessoas, aquele termo central é mediana, né, tem que ser, e ele joga basquete. Então, se a gente for analisar quais são as alturas, 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m, que era a mediana, e 1,68 m, olha a conclusão que a gente chega. O de 1,67 m joga basquete, porque o basquete tem um a mais. Então, eu tenho, sei lá, 6, 6, mais 1, 7, são 13 alunos, 7 do basquete e 6 de futebol, né? Então, esse cara aqui é do basquete. Então, do 1,67 m para frente é basquete. Então, ou seja, os alunos F e M jogam basquete. Mas os alunos P e J jogam futebol. Resposta, olha qual vai ser. Aqui, pronto. Os dois menores jogam futebol, olha lá. O 1,67 m, que seria a mediana, joga basquete. E o 1,68 m também joga basquete. Então, 1,65 e 66 eles jogam futebol. 1,67 e 68 jogam basquete. Note que não tem cálculo. É questão de analisar os termos que se referem aos conceitos básicos da estatística. Tranquilo? Então, questão 1 da aula de estatística, alternativa C. Futebol, futebol, P e J jogam futebol e F e M jogam basquete. Questão de número 2. O gráfico apresenta a taxa de desemprego para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados. Bom, então o que a gente entende aqui? Ó? A taxa de desemprego em março de 2008 era de 8,6%. Né? A taxa de desemprego em junho de 2008 era de 7,9% e assim por diante. A mediana, se você tiver com esse material impresso na apostila, já grifa aí, dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Bom, primeiro detalhe, que você obrigatoriamente tem que observar. Da forma que estão distribuídos aqui, tudo está de forma de tabela primitiva. O tempo está crescente, mas as informações, que é o que ele quer que a gente calcule, que é a mediana, estão tudo desorganizado. Então, o primeiro passo, tem que se organizar isso. Da menor taxa para a maior taxa. Eu não consigo calcular a mediana na forma de tabela primitiva. Eu só consigo analisar em rol. E se eu analiso em tabela primitiva, vai dar errado. Tá? Então, primeiro passo, organizar essas informações. Olha lá. Primeiro de tudo, do menor para o maior. Se a gente for organizar, olha lá, primeiro 6,8, 7,5 e tal, e o último é 9. Aí ficou fácil. Quantas informações eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quantidade par. Então, o que eu faço? Eu pego 6 para um lado, eu pego 6 para o outro, sobram 2 no meio. O que eu tenho que fazer? Tirar a média aritmética dos dois. Olha lá, 6 termos de cada lado. Isso é mediana. É o que vai
no centro, é a separatriz da minha distribuição. O que eu faço? Eu tiro a média aritmética dela. 7,9 mais 8,1 dá 16. 16 dividido por 2, a minha mediana daquela distribuição que estava em tabela primitiva, que eu organizei para rol, é 8. 8%. 8%, alternativa B. Ok? Note que é conceito básico. Dominou o conceito básico, mata esse tipo de questão. Tranquilo? Questão 2, então, da aula de estatística, letra B. Questão de número 3. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada, ó, média com peso, ponderada, das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de critério, como mostra o quadro. Sempre informação de tabela e quadro na estatística, tá? Essa vem um quadro, ó. Avaliação vai ser excelente se o cara tiver uma média entre 9 e 10. Olha lá. Bom entre 7 e 9. Regular entre 5 e 7 aberto. Então aqui até 6,9. Aqui começa a contar o 7 e assim por diante. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Então, qual for o aluno que tiver nota melhor, ele escolhe a disciplina que ele quer fazer no outro semestre, tá? Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação bom, a gente já vai olhar qual que é a avaliação bom. Tem esse material em mãos, grifa as informações importantes. Então, bom ou excelente, conseguirá a matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro. Então, outro quadro, ó, ele não fez a prova 1, mas ele fez todas as outras. Então, como é ponderada, o que eu tenho que fazer? O peso multiplicado pela nota, o peso multiplicado pela nota, lá, o peso multiplicado pela nota, eu somo isso e divido pela soma dos pesos. Então, vamos lá. Para que ele atinja seu objetivo. Qual é o objetivo dele? Obter no mínimo bom. No mínimo bom ele pode escolher. Então, a gente vai olhar na tabela qual é essa nota para o bom. A nota mínima que ele deverá conseguir na disciplina 1 é. Então, cálculo de média ponderada, né? Vamos lá. Bom, essa é a tabela das notas, né? Então, o mínimo que ele tem que ter é bom, então ele tem que tirar no mínimo 7, ó. Para ser bom, a soma desses pesos, multiplicado por essas notas, tem que dar 7. E aqui a gente tem os valores, os pesos e a falta da nota. Primeiro de tudo, ó, tem que colocar um X ali, porque a gente não sabe quanto é, mas a gente tem que ele tem que tirar 7. Ou seja, olha como que vai ficar isso. Olha lá. X vezes 12, mais 8 vezes 4, olha lá, a nota vezes o seu peso, mais 6 vezes 8, mais 5 vezes 8, mais 7,5 vezes 10. Tudo isso tem que ser igual a 7. Olha lá, aí é só isolar. E a soma dos pesos embaixo, olha lá. A soma disso tudo aqui tem que dar 42. Primeiro, passo ele multiplicando aqui, primeiro de tudo, vai dar 294. Faço o produto de cada um deles e passo subtraindo, olha lá. Então vai dar 294 menos 195, que é 99. E o peso, que era 12 vezes o x, ele vai passar dividindo 99. Ou seja, qual é a nota mínima que esse aluno tem para ele poder escolher as disciplinas dele? 8,25. 8,25 estava na alternativa D. Olha lá, um cálculo de média ponderada, simplesinho, né? Então no Enem, ele vai cobrar o básico, média, moda, mediana, e você tem que estar preparado para isso, que é um cálculo teoricamente simples, ó, virou uma equaçãozinha de primeiro grau. Resolveu por equação, você matou a questão, ok? Questão 3, então, da aula de estatística básica, alternativa D é a correta. E aí, encerramos mais uma aula, no caso hoje, na parte de estatística básica. Espero que tenham aprendido, nos encontramos em breve. Valeu, moçada, um abraço!